Fala pessoal ligado aqui no YouTube do 12 Esportes, tudo bom? Eu sou Fernando Rudnick e está começando mais uma edição do Carneiro e Mafuz. Carneiro Neto aqui ao meu lado no Brasil, enquanto no Canadá, Augusto Mafuz entra em contato direto com a gente para debater aí os principais assuntos da semana do futebol. Antes da gente começar, eu queria dizer que a gente está aqui no Estúdio Cristal Podcast, nosso estúdio parceiro do 12 Esportes. E se você tem interesse de entrar no mundo do podcast, acesse o link que vai acompanhar a postagem e que também está aí no QR Code da sua tela. Venha para a única produtora do sul do Brasil dentro de um shopping, com toda a comodidade e segurança e a melhor qualidade em equipamentos e serviços. Se você falar que é inscrito do 12 Esportes, vai ganhar um desconto especial. Cobra lá do Bruno esse desconto. Carneiro e Mafuz, eu quero saber se vocês já estão slimanizados. Vou perguntar para o Mafuz primeiro. Tá slimanizado já, Mafuz? Tô tentando, né? Agora, que festa, né? Que festa bonita fizeram com o Argelino. E eu estava fazendo uma pesquisa. Deve estar sendo até sensível para os descendentes da colônia argelina, na antiga colônia argelina, que foi criada em Curitiba por imigrantes franceses da Argélia, né, no século XIX, e que veio se tornar o bairro do Bacaxiri, né? E tem muito argelinos em Curitiba. Agora, sobre o jogador Slimani, dizem que é Slimani a pronúncia certa, sendo ele de origem francesa. Fica uma dúvida. O histórico dele é irreparável. Aonde foi, fez gol. Inclusive, estava lendo ontem uma entrevista do Juninho Pernambucano, que o contratou para o Lyon, da França, forrando ele de elogios. E ele, onde passou, fez gols, foi artilheiro, é um dos maiores jogadores da história da seleção argelina. Agora, não joga, ele jogou esse ano, acho que 2 partidas pela seleção argelina. Em abril terminou o contrato dele com o Anderlecht da Bélgica, não foi renovado. Resta saber como ele vai estar, a condição física dele, né? Porque o Curitiba precisa de uma solução imediata. E ele chega com essa expectativa de ser o grande salvador, né, Carneiro? De ser o Messias, né? Ser o salvador, tirar o time do rebaixamento. Ele não dá para negar que é um grande jogador, artilheiro, um cara de área, mas a expectativa que vem em cima dele, eu quero ver se ele vai conseguir corresponder, e não depende só dele, depende do time, do elenco. O que você acha, Carneiro? Olha, o futebol argelino, ele tem descendentes argelinos franceses, né? O Benzema, o Zidane, teve o Albert Camus, que é o grande filósofo, escritor, que foi goleiro também. Aliás, ele, em uma das suas obras, se refere às maiores experiências humanas que ele teve no futebol, e não na vida pública, na vida política e pouco cultural. Agora, é muito difícil você fazer uma análise de quem você não conhece, né? Você nunca viu jogar. Eu prefiro ficar aguardando, né, a presença dele nas partidas. Vamos ter que dar tempo ao tempo, vai ter que se entrosar com o time, com a cidade, com o país. Não é fácil, é uma aposta arriscada. E o Mafuz mencionou aí a história dos argelinos em Curitiba, que criaram o bairro do Bacaxiri. Talvez explique o motivo que ele desembarcou no aeroporto do Bacaxiri.
É a história da Vaca Cherry, né? Do nome do bairro, né? O bairro Bacaxeri. E ele desembarcou em um jatinho, né? Ele veio de Não, o jatinho. jatinho do Bacaxiri não. O jatinho tem que ser no Afonso Pena. Mas ele não, de jatinho particular, né? Sei, mas Jatinho daí particular. o aeroporto Afonso Pena é considerado o aeroporto B de Curitiba. Aham. Então, Curitiba que não brinque com essa situação. É verdade, Carneiro. Mas assim, Mafuz, a festa, como você comentou, foi bonita. O Curitiba há muito tempo não tem um Não, reforço. mas cabe uma crítica aí à diretoria atual do Curitiba. Você não pode impor um ídolo. O ídolo, ele nasce, ele floresce, né? Ele sai dos gols, na alegria, no entusiasmo do momento. E essa diretoria do Curitiba, sob o ponto de vista mercadológico, ela impôs um totem para a torcida. Está aí, estamos entregando e agora vocês tratem de bajulá-lo. Mas se não fizer gol, amigo, na segunda partida, um abraço. Ele precisa se confirmar como esse ídolo, né, Mafuz? Não, veja bem, eu concordo com o Carneiro, mas eu vou além. O objetivo, porque o Curitiba não sai da zona de rebaixamento. E eles estão tentando contratar esse jogador há 2 meses. Há 2 meses. O Curitiba quis criar um disfarce. A atual diretoria do Curitiba quis criar um disfarce. Está vendo que o time está indo para a segunda divisão. Ela está querendo transmitir para a torcida a ideia de que ela é vítima também da diretoria institucional. Que quando ela pegou o Curitiba, o Curitiba já estava no mau caminho. Isso já é uma guerrinha política dentro do próprio clube. É um disfarce essa contratação. Pelo que eles vão gastar, se procurasse no mercado brasileiro, sul-americano, encontraria até a solução. De qualquer maneira, vamos esperar o argelino jogar. E em campo, no último final de semana, Curitiba mais uma vez saiu ganhando e tomou a virada, perdeu do Flamengo 3-2. Carneiro... Olha, foi uma partida, eu diria que teve 2 tempos bem distintos. No primeiro tempo, o Curitiba teve uma boa presença, uma boa participação e conseguiu, enfim, equilibrar as ações. Mas foi inferiorizado no placar, saindo perdendo. Mas na etapa complementar, o Flamengo desapareceu, afundou. O Sampaoli não foi feliz nas alterações, segurou o Pedro até os 35 minutos do segundo tempo de maneira inexplicável no banco. E o Curitiba criou inúmeras oportunidades e poderia, além de ter empatado no primeiro minuto, né, num gol do Edu, agora o Curitiba desperdiçou as oportunidades, por falta de qualidade dos jogadores, evidentemente. Porque o Flamengo inexistiu. Aí levou uma sorte danada, né? Naquele chute do Gerson, despretensioso, mas muito bem calibrado, indefensável para o goleiro Gabriel. Eu achei que a derrota foi amarga e tremendamente injusta pelo que o Curitiba produziu. Faltou malandragem, Mafuz? Não. É próprio do time. Não. Viu? Não faltou malandragem, nada. Eu gosto das coisas, às vezes, subjetivas do futebol. Eu estava prestando atenção no jogo, achava até que o Curitiba merecia ganhar. Ele foi superior ao Flamengo. Né? Se não fez o terceiro gol, foi por falta de qualidade dos seus atacantes. Mas quando você é melhor que o adversário, reagiu para chegar aquele 2-2 num jogo intenso e toma um gol no último minuto, é mau sinal. É sinal de que as coisas não estão dando certo mesmo. Não sei se é azar ou não. Desculpe. Não, você veja bem a questão do técnico, né? O Thiago Kozlowski. Ele entrou e conseguiu 3 vitórias. Então deu um ânimo. Até veio um dos homens da SAF de São Paulo, Justus, né? O Justus se exibiu com a torcida, botou a camisa, etc.
Agora, Alberto Justus. eu acho que foi um oportunismo dele, sem dúvida nenhuma. E nós todos estávamos animados, achando que o Coxa ia reagir. Mas não se confirmou. O Thiago Kozlowski mesmo está tendo muito problema para ajustar o time no meio de campo com o ataque. Os jogadores se sucedem, se revezam, estão muito mais empenhados do que no tempo do Antônio Zago. O Zago reclamava com razão que o time estava muito devagar. Agora não, o Curitiba está ligado, os jogadores estão empenhados, estão imbuídos numa campanha de recuperação. Só que falta categoria técnica. Aí é difícil. Então a diretoria deve, evidentemente, estar preocupada e vai investir tudo, apostar tudo nessa contratação do argelino, que eu acho que será pouco, porque o Curitiba precisaria mais. O Curitiba precisaria mais apoio dos alas, principalmente do lado esquerdo. O Curitiba precisaria de maior pressão no meio de campo, não só no procedimento ofensivo, mas também na questão de marcar, a famosa marcação alta, no campo do adversário. O meio de campo do Curitiba dá muito espaço. O Corinthians e o Botafogo se divertiram com o Coxa exatamente por essa deficiência estratégica da marcação. Mafuz, tem uma frase que me ficou marcada da última coletiva do Kozlowski, ele falando assim, o time lamentando, né, a derrota do jeito que aconteceu, mas ele fala, ainda tem suco para espremer dessa laranja. Ele acha que consegue melhorar o time, os jogadores. O Curitiba não jogou mal o segundo tempo, jogou bem, deveria ter convertido as oportunidades. Mas houve falhas pontuais. Houve falhas pontuais. Entendeu? É aí que está o problema. Daqui a pouco nós vamos falar, inevitavelmente, do Atlético, que sofre do mesmo mal. O que é isso? É uma geração de jogadores de péssima qualidade técnica. Aí são todos os times. Né? O Botafogo está disparado na liderança do Brasileiro, já enrosca na Sul-Americana. Né? O outro lá faz não sei o quê. Então, só o Palmeiras que está conseguindo manter um ritmo aceitável em termos de competição internacional. Está indo para provável quarta conquista da Libertadores. E o Botafogo, que é uma surpresa descomunal, né? Eu queria conhecer mais do Luiz Castro, esse português. Esse técnico deu ao Botafogo uma estrutura de jogo que poucos times possuem no momento. Em pouco tempo, né? E sem grandes talentos. Eu conheço bem a história desse Luiz Castro. Ele foi contemporâneo de dois amigos meus, jogadores, Ademir Alcântara, que foi jogador do Curitiba, e o Nenê, que foi zagueiro do Atlético Paranaense. Eles foram no Vitória de Guimarães. Tinha o Luiz Castro, era o lateral esquerdo, o Nenê zagueiro, o Ademir Alcântara era um meia, era Ademir Alcântara, e depois chegou Caio Júnior. E Roldão era o ponta-direita. Roldão jogou no Atlético. O técnico era Marinho Pérez e o assessor do Marinho Pérez era o Paulo Autuori. Olha só. Essa história eu conheço bem. O caso do Curitiba, quando se fala que o problema do Curitiba é pontual, não é tático, né? É técnico. Só que é definitivo. Os problemas de hoje, técnicos, serão os problemas de amanhã, nesse Campeonato Brasileiro. Talvez resolva alguma coisa como o centroavante. Agora, são insuperáveis, porque já não dá mais tempo de contratar. Não tem um grande meia, vive no ataque de Robson. O Robson, até um dia desse, tinha sido despachado para o Ceará, voltou como solução de tudo. Muito difícil a situação. Eu entendo que o Curitiba chegou no momento que o Curitiba tem que ser analisado jogo a jogo. Não adianta fazer nenhuma previsão futura. Não adianta.
não tem perspectiva futura. Tem que ser jogo a jogo. Vamos ver. Mafuz, eu estava dando uma olhadinha aqui para a gente fechar esse assunto do Curitiba. O último jogo do Slimani, 20 de junho, pela seleção da Argélia. Jogou 59 minutos e a previsão da diretoria é que ele estreie no dia 10 contra o São Paulo, 10 de setembro. 10 de setembro não, desculpa, eu vou ver a data certinha aqui, mas é o jogo contra o São Paulo. É em setembro, Agora, já isso em setembro. Isso aí, vamos dizer assim, a gente que está no futebol há muito tempo sabe que se ele é um atleta assim de ponta, que se cuida, isso não é problema. 3 de setembro. Então ele jogou a última partida há menos de 2 meses, 40 dias. Então ele vai voltar daqui 15 dias, 20 dias. Também não vai mudar o preço do dólar. O problema é o seguinte, tem que ver como é que ele vai se adaptar. Adaptação, esse que é a questão. O jogador que vem de fora, que vem do estrangeiro, qualquer um deles, leva algum tempo para entender, né? E o idioma, os companheiros, as brincadeiras, né? A olhadinha no chuveiro, tudo isso faz parte. Agora, o idioma não. O idioma, ele... Português. Não, o idioma não. Ele jogou muito tempo em Portugal. Então melhor ainda. Então vai entender já as pequenas brincadeiras, as pequenas maldades que são feitas no futebol. Isso é inevitável, né? Então, vamos ver. De repente dá certo. Tomara que dê. O Diogo Oliveira começou bem, lembra? Uma boa presença e tal. Daqui a pouco baixou a rotação. O revelação lá, o Caio, né? Caio César. Perdeu uns gols impressionantes, né? Quer dizer, um jovem que tem que explodir, fazer gol. Daqui a pouco, michado também. Então é complicado. Mas futebol é bom por causa disso. De repente o homem vem, né? E joga e se fizer mais de 5 gols nas primeiras 5 partidas, tem o direito de jogar de turbante. Tá certo. Vamos passar para o clube que sofre do mesmo mal que o Curitiba, então, o Atlético, que empatou com o Goiás, um golaço do Vitor Roque, mas deixou o Goiás igualar o placar no finalzinho do jogo. É a mesma situação, né, Carneiro? Olha, é um negócio... Os co-irmãos aí, eles estão muito ligados. Mas o Atlético não tem muita justificativa, né? O Atlético é um clube com dinheiro, um clube com a sua SAF, né? A SAF Petralha funciona, tá lá. O problema do Atlético é a falta de comando no departamento de futebol. E não estou falando de treinador. Claro que o treinador é uma composição da comissão técnica com o comando. Porque o Atlético não tem aquela vontade, ele não tem a ambição de ganhar título. Este é o grande problema. Ele participa, premiação, ele vai atrás de objetivos financeiros. Copa do Brasil, Copa Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro, como a premiação é diferenciada, ele não se empenha, poupa os tais dos titulares no Campeonato Brasileiro. Aí, quando ele falha nos momentos definitivos e decisivos, você nota que os jogadores, eles fazem o que foi lhes passado. É um problema já de mentalidade. Porque, veja bem, um jogo emblemático foi o Atletiba. O Atlético perdia na Arena da Baixada, de 2-1 para o Curitiba, o seu maior adversário. Torcida do Atlético prostrada, triste. E nos acréscimos ele virou para 3-2. Isso é anormal, não é de um time regular. Contra o Flamengo, 28 finalizações contra 5 do Flamengo. Score final, 2-0 para o Flamengo. Chances desperdiçadas. Bolívar, né, perde um jogo na Bolívia que era no mínimo para empatar. Que o Inter fez agora. O Internacional foi lá, fez o dever como visitante e ganhou a partida. Por quê? O Inter tem ambição. Todos têm ambição. O São Paulo tem, o mesmo o Corinthians, ao quebrado, tem vontade. Você vê que o Atlético não. Parece que eles estão todos de passagem. Parece um entreposto. Tá aí o Kelvin. Perdeu um gol na partida em Goiânia, Goiás. O Atlético empatou miseravelmente. Poderia ter ganho mole, 2-3. O Kelvin perdeu o gol, já colocaram à venda. Já vai embora. Isso é ruim porque entra na mentalidade do jogador. Não sei se o Mafuz concorda comigo. Absolutamente. Faz um discurso de quero ser campeão, o meu time tem que dar alegria para a torcida. Ou não, vocês estão aí para nós ganharmos dinheiro juntos e vamos para frente. O Kelvin, Mafuz, antes de você fazer seu comentário, o Kelvin está com 22 anos
já está há bastante tempo aqui no Atlético e pelas coisas, pelo processo do Atlético, já está na hora de vender. Tanto que contratou o Bruno Pérez aí como substituto. Mas isso é um erro. Ele está na hora de se firmar. Mas eu tô Só que ele é um dizendo- jogador tecnicamente mal preparado. Ele tem potencial, mas falha. Mas essa questão é do processo de como o Atlético funciona hoje, né? Já está na hora de vender na mentalidade do clube hoje. É lamentável. Eu estou falando sob o ponto de vista da torcida Claro. atleticana. É lamentável. Porque, por exemplo, já estão pensando no ano que vem, o projeto do ano que vem, né? Quem é que vai ser o diretor de futebol, o CEO? Quem é que vai ser o treinador? Eu gostaria de saber, porque afinal é o ano do centenário. Né? Então são questões que o torcedor me pergunta, entendeu? Eu sou um homem público do futebol, do esporte, da vida aí, da cidade, do estado do Paraná. Aqui, Ponta Grossa, Londrina, Camboriú, onde eu for, alguém sempre vem. Como é que é? E o Coxa? E o Atlético? E o Paraná acabou mesmo? Ainda não? Eu digo, não, tem mais uma volta ainda. Entendeu? Eu acho que nós tínhamos que ter um pouquinho mais de consciência crítica em relação ao Atlético, porque é um tema fantástico. Um clube organizado, um clube bem Com sucedido. potencial para mais. Né? Nossa, o Atlético tinha que estar obrigatoriamente todo ano decidindo alguma coisa. Fala, Mafuz. O Atlético ele é complexo. Antes eu quero dar uma boa notícia, porque a saúde do Mário Celso Petralha é um tabu, ninguém pode falar. Mas eu tomei conhecimento e vi até fotos. O Mário está recuperado. Tá, graças a Deus, está já saindo, se alimentando normalmente e já está tomando posições, voltou a tomar posições, inclusive em relação ao futebol. Inclusive, ocorreu um incidente que deixou, para você ter uma ideia, como o futebol do Atlético está mal comandado. Eles escondem notícias como se no Atlético as paredes fossem invulneráveis. O Thiago Heleno ele não jogou em Goiânia, porque na hora do embarque ele chegou e disse que usou uma pomada da mulher e estava com medo de ser pego no doping. E ao invés de pesquisarem o que efetivamente aconteceu, a consequência do uso da pomada, reuniram-se o Alexandre Matos, o Márcio Lara e o Rodrigo Gama Monteiro e decidiram que ele não ia jogar. Nem o técnico participou. Os três. Todos farmacêuticos médicos. E quando o Petralha, assistindo o jogo, viu o Atlético sem o Thiago Heleno, ligou. Por que o Thiago Heleno não está? Aí tiveram que explicar para o Mário Celso não gostou. Então, o problema do Atlético é a falta de um projeto. E dentro desse projeto deveria ter a ambição. O ano passado o Atlético começou, que foi uma coisa que eu enalteci, a comissão técnica formada pelo Atlético. Paulo Autuori, Ricardo Gomes e Carlinhos Neves. Uma coisa de louco, de 3 profissionais preciosos, né? Sérios, competentes, atualizados. Um mês depois estava todo mundo fora. Né? Aí veio o Filipão, com o balé dele. Aí veio o Alexandre Matos, ou o Alexandre Matos veio antes. Aí saiu o Filipão, entrou o Alexandre Matos. Tudo são ideias divergentes, ideias diferentes, não existe projeto dentro do futebol do Atlético. Você faz uma análise, o Atlético não revela um jogador, o último jogador que o Atlético revelou foi o Bento. A geração do Bento, do Kelvin, entendeu? Mas assim, aproveitável, o jogador é o Bento. Que o Bento Kelvin apareceu por acaso, né, Mafuz? Não, o Bento Quando o Santos tava com foi Covid. preparado.
Foi Não, preparado. foi preparado, claro, mas ele teve a chance de jogar e mostrar que estava preparado. Por Ah, acaso. sim. Ah, sim. Foi naquele jogo Foi contra o River pela Libertadores. O Santos Exatamente. estava com Covid. Mas tem o goleiro Mikael, né? E o Mikael agora também jogou a Então- Copa do Mundo Sub-20, foi campeão sul-americano Sub-20. E o pessoal está falando do Vitor Roque, veja como é que é a crônica esportiva nacional, em relação ao Vitor Roque. Ainda bem que ele vai para o Barcelona para ele melhorar o nível técnico, aperfeiçoar o seu rendimento. Quer dizer, isso aí não pode mais ouvir quem é dentro do Clube Atlético Paranaense, profissional, muito bem remunerado, não pode aceitar esse tipo de análise. E realmente o Vitor Roque é um desperdício, né? Um jogador desse nível tem que jogar com o Canobi e com o Coelho. Ainda vem o tal de Vidal. Então não dá. É muito heterogêneo o grupo atleticano. Tanto em técnica, em mentalização e em rendimento. Já que Então, você citou... Só para Claro, encerrar minha abordagem a respeito do Atlético, então o que acontece agora é consequência desse período, falta de... Não tem um grande técnico, né? Aguentou Turra durante 6 meses, depois pegou, improvisou, continua improvisando com esse atual técnico. Então não tenho esse projeto. O Atlético vive de ocasião, está vivendo de ocasião, quando deveria viver de um projeto tão pregado pelo Mário Celso Petralha há muito tempo. Só que esse projeto nunca deu certo. As conquistas do Atlético foram de torneios em que é o ponto, o mata-mata. E a baixada faz a diferença, a baixada é a torcida. Uma decepção o jogo de Goiânia, uma decepção. O time não se condicionou taticamente e tecnicamente para suportar a pressão de um time medíocre como é o Goiás. O Mafuz, vamos fazer uma brincadeira aqui. Pessoalmente, tem algum nome que você gostaria de ver treinando o Atlético? Vou perguntar para o Carneiro também. Para mudar essa mentalidade, quem que você gostaria de ver? Eu tenho, e está desempregado. Eu gostaria de ver Mano Menezes no comando do Atlético. Fazer um projeto já para o centenário. Desempregado. Carneiro, eu inclusive assisti uma entrevista dele na ESPN esses dias. É um nome que tem uma experiência muito grande. Né? Quando eles estão desempregados, eles vão para a vitrine, né? E a vitrine, a janela, é a televisão. Só que eu falei do Mano Menezes uns 3 dias atrás na Rádio CBN, sugerindo o Mano Menezes, contratação já, que é uma pessoa que nós conhecemos, né? Foi técnico até do Irati. É um homem que tem uma presença muito importante. Ele foi muito infeliz na seleção brasileira olímpica, né? Poderia ter sido campeão, mas daí ele ficou um pouco marcado. Mas ganhou títulos nos clubes pelos quais passou e seria uma boa alternativa. Agora, não sei a questão de custo, né? Porque o Atlético não é de investir muito. Ele passou do limite já com o Filipão. Mas vamos aguardar. Eu espero, já que o Mafuz nos deu essa boa notícia da recuperação do presidente Mário Celso Petralha, é evidente que as coisas vão tomar rumo, porque ele não brinca em serviço. E ele tem um objetivo e tem uma promessa feita à torcida de tentar ganhar uma grande competição, o que seria novamente o bicampeonato brasileiro ou a conquista da Copa Libertadores da América. E, aliás, o Atlético poderia estar lutando pelo tri, né? Porque o bi perdido foi lamentável, né? Perdeu para ele mesmo lá naquela campanha de 2004. E as chaves desse ano seriam acessíveis, né, para chegar na final, né? Enfrentar o Inter nas quartas de final. Olha, pegar um Fluminense. Eu não quero dizer que está moleza, mas que o caminho é muito... Dava para sonhar, né? Nossa, mas tem que produzir, amigo. É que eu digo, se você não tiver aquela obstinação do título, você não chega. Por que o Atlético chegou na final da Libertadores? Porque ele foi no mata-mata, ele foi indo, mas ele tinha essa obstinação. O Filipão estava afim. Só que no jogo de Guayaquil ele errou, ele falhou com a não escalação do Terans desde o início e com a demora para colocar um zagueiro no lugar do Pedro Henrique, que havia sido expulso.
E daí o Flamengo fez 1-0 e o Atlético não teve capacidade técnica de pelo menos empatar. Quer dizer, aí também falhou, né, toda a engrenagem do time. Mas o Atlético se aproximou, foi muito perto, né? Pela segunda vez já, numa decisão da Libertadores. Quem está numa fase inédita na carreira é Agustin Canóbio. Tem uma matéria lá no 2 Esportes, da Luana Kazeker. Participou aí dos últimos 3 jogos com 1 gol e 2 assistências. Nessa temporada, o Canóbio tem 5 gols e 6 assistências. Número de participações diretas em gols, 11. Números que ele nunca teve na carreira. Ao mesmo tempo... Olha, eu tô rindo, porque os jogadores modernos... O Nilson Borges fazia todas essas marcas aí em 3 jogos. Né? Aquele tempo, Zé Roberto, Krieger. Olha, o futebolista moderno é de uma mediocridade técnica assustadora. Joga aqui na Europa, em Pato Branco, Irati. Não adianta. O futebol baixou a rotação. Os craques de hoje, eu fico assim, o pessoal diz, que esse é um nome. Mas que nome? Não joga nada, nada. O Canóbio é um esforçado, boa pinta. Olha, não tem. O genro perfeito. Amigo, não dá. Ai, Mafuz, comente sobre Canóbio aí nessa fase. A torcida tem gostado dele, né? Tem elogiado o esforço dele. Ele luta, ele corre. Mas ele melhorou com o Bielsa, né? Também. Mas não é. Sabe o que é o problema? O problema. Ele vai. O problema do Canóbio é técnico, é questão de fundamento. Como era do Suárez, como era do Cavani, os uruguaios. Eu estava lendo a respeito da formação do jogador. Os jogadores do Uruguai, que saíram bem cedo para a Europa, eles fizeram a finalização da formação na Europa. Então, eles aprenderam fundamentos. O Canóbio, ele está com quantos anos? 24 anos. 23 anos. Ele está no Atlético há 1 ano. Ele era pior quando chegou no Atlético. Então, ele está tentando terminar a formação dele e acho que falta a finalização, a técnica dele, quando ele vem de trás, para finalizar. Resta saber se a torcida vai ter paciência de esperar, né? Tem 24 anos, completa 25, dia 1º de outubro. Aí que está, já era para estar formado. É o problema do Kelvin. O Kelvin tem potencial e também não fechou o ciclo. Ele teve o maior número de oportunidades com o Filipão no comando. O ano passado, ele era titular absoluto. Esse ano, ele ficou alternando, né, com o Madison. Aliás, o Atlético andou contratando já um outro Então, lateral. Bruno Pérez, lateral de 33 anos, estava no Trabzonspor da Turquia, chegou de graça, né, sem contrato. E é a contratação já para a saída do Kelvin. Pois é, mas daí vai resolver? Não se sabe também, né? Agora, é difícil o futebol hoje, viu? Com esse paralelo entre a essência do jogo e o mercantilismo absurdo que tomou conta do futebol. Veja o estrago que essa Arábia Saudita está fazendo no mercado futebolístico europeu. É uma coisa assim, não tem como competir com um país que tem o petróleo, é o maior produtor de petróleo do planeta. Então, para acabar com isso, só o carro elétrico mesmo. De novo o Carneiro fazendo o comentário do carro elétrico. O pessoal pegou no seu pé no carro elétrico, tem gente que apoia. Eu estou pensando em comprar um carro híbrido. Não, eu acho que o híbrido é a grande alternativa. Agora, o pessoal faz crítica muito fácil. Eles têm que conhecer a vivência que a gente tem, não só no futebol, como na própria vida, no jornalismo, né? Dizer, fulano está superado. Não é assim, não. O que a gente brinca, a gente fala aqui é com fundamento. Nada aqui é feito sem conhecimento das coisas. É simples, 2 e 2 são 4. Se ficar 100% carro elétrico no mundo,
os fornecedores de petróleo vão ter que oferecer petróleo, né, para quem? Para algumas máquinas, alguns equipamentos que necessitam daquele produto. Augusto Mafuz, você citou mais cedo Mário Celso Petralha, e ele deu uma declaração para o Dois Esportes na semana passada falando sobre essa reviravolta, não vou dizer assim, mas a notícia nova aí da não homologação do acordo do novo tripartite da Arena da Baixada, o juiz Guilherme de Paula Rezende, da 4ª Vara da Fazenda Pública do Fórum Central da região metropolitana de Curitiba, ele decidiu não homologar o acordo e agora vai para a próxima instância, vai ser julgado no TJ, provavelmente pode chegar ao STJ. Queria que você opinasse sobre essa notícia e a frase do Petralha, dizendo que, sinceramente, abre aspas, não sei se estarei vivo para ver o fim disso. Grande injustiça com o Atlético e com os atleticanos. Espero que a decisão seja revista. Eu li, reli a decisão do Dr. Guilherme, aliás, um magistrado de alta categoria, muito inteligente, torcedor do Galo, ele é mineiro. Eu entendo o seguinte, eu não vou entrar no mérito da decisão. Não vou entrar no mérito. Porque no mérito discute-se orçamento, discute-se decisão do Tribunal de Contas, a validade ou não. E isso requer muito conhecimento. E eu não tenho conhecimento sobre esse segmento. Eu tenho conhecimento, dentro do que eu advogo, de processo civil. E ali tem um elemento de processo civil intransponível. Ele se declarou incompetente para julgar. Eu entendo até que, se ele se limitasse a não aceitar, decidir o acordo, já tinha ido para Brasília. Porque ele parte do princípio que está em Brasília. E está em Brasília mesmo, porque não foi extinto o recurso que o Atlético entrou. Mas ele foi além. Ele, pelo princípio da eventualidade, em que pode abordar todos os assuntos relativos à questão, ele foi além. E esse além é que criou a ideia de que o meio-campo embolou. Entendeu? Agora, eu não sei qual foi a atitude que o Atlético tomou, a advocacia do Atlético tomou, mas eu entendo que vai ser, que é tudo superado. Tem umas partes administrativas que vão se superar, outras de interpretação do direito em relação ao poder que o prefeito tinha ou tem para fazer o que fez. Agora, uma coisa é indiscutível. O Atlético, confiando de que seria homologado, já pagou 50 milhões de reais para Paraná Fomento. Como? No Pix. 50 milhões de reais para Paraná Fomento e pagou a desapropriação, a indenização da desapropriação, 40 milhões de reais, 42 milhões. O Atlético já pagou, tirou do caixa, no último mês, 92 milhões de reais se pagou. E o Atlético não quer isso de volta. Entendeu? Quer dizer, criou-se um problema, agora não é só o Atlético a vítima aí também. Embora eu acho que seja única, que o Atlético está pagando demais por isso aí. Eu vi os termos do acordo agora
Eu acho que o acordo foi bom para o Estado e foi bom para o município. O Atlético não foi. Se o Petralha, e garanto mais, se o Mário Celso Petralha tivesse ainda disposição física para enfrentar essa situação, ele não teria aceito esse acordo. Esse acordo é caríssimo para o Atlético. Você vai ver no futuro os juros que vão incidir. O Atlético, para quitar a parte, depende que a prefeitura venda o potencial construtivo e abra uma conta e repasse esse dinheiro, e o juro vai aumentando o valor da dívida. E agora vem essa notícia. Eu entendi o Mário Celso Petralha. A decepção que ele teve foi de que ele entendeu ser injusto. E foi injusto mesmo. Entendeu que estava encerrada essa questão, né? Comemoraram muito internamente no Atlético. Carneiro, quer comentar? Não, eu acho que esse tema é muito árido. O Mafuz é advogado praticante, né, profissional da área. Eu não acompanho muito bem o processo com esses detalhes. Mas eu acho que demorou muito, teria que ser um acordo político antes de ir para o judiciário. E faltou aí sensibilidade para todos os lados, porque todo mundo se beneficiou da Copa do Mundo no estádio Joaquim Américo, Arena da Baixada. O Estado e a Prefeitura, porque receberam o PAC da Copa, 2 bilhões e 700 milhões de reais. Usaram na reforma do aeroporto Afonso Pena, binário da Avenida das Torres. Tem coisa que nem está pronta ainda. Uma série de obras aqui no interior, na capital e no interior. O Atlético Paranaense, se não tivesse cedido o seu estádio, não teria essa verba. Então faltou, eu acho, aí um diálogo político em alto nível, se é que é possível ter diálogo em alto nível com políticos. Não sei. No Brasil está cada vez mais complicado. Mas isso faltou. Aí quando judicializou o problema, é como diz o Mafuz, aí tudo pode acontecer, é juro sobre juro, é recurso daqui, é recurso dali, e isso pode realmente se arrastar secularmente. Viu, Fernando? Em relação ao Estado, o problema não é nem tanto o Estado, que o Estado foi resolvido. O Estado é questão só de uma questão administrativa. O problema é o município, né? A forma como o município fez cumpriu a obrigação dele. Mas, de qualquer maneira, o Atlético já pagou 90 milhões, quitou a dívida dele com o município e já deu 50 milhões para o Paraná Fomento, que já está emprestando dinheiro para pequenas e médias empresas. Quer dizer, o Atlético cumpriu a sua parte até agora. E já autorizou a Liga Arena a repassar para o município, para Paraná Fomento, a mensalidade que o Atlético tem pela cessão do nome da Baixada. Isso está resolvido já. O Atlético vai pagar. O problema da homologação agora é mais da Prefeitura e do Estado do que do Atlético. Vamos ver aí, vamos acompanhar nessas próximas semanas, próximos meses, se a gente tem mais atualizações. Os próximos anos, né? Os próximos anos. E aí é que o Petralha fala que ele não sabe se estará vivo para ver o final. Não, todos nós talvez não estejamos vivos, nem o prefeito, nem o governador, porque o tempo passa. Isso aí pode levar 10, 20 anos, eu quero ver quem é que vai estar aí. Ainda mais com essa questão climática do mundo, pode não estar mais ninguém aí. E se dá uma dor de cabeça diferente no Putin, aí não fica ninguém mesmo. É verdade, Carneiro. Aproveitando que você falou sobre isso aí, tem uma matéria lá no site do 12 Esportes, eu vou vender o meu peixe aqui, a matéria do Júlio Filho, uma matéria super legal, que relembra aí a conexão do Coritiba com a Argélia, país do Slimani, que a gente já falou bastante no programa. Coritiba jogou na Argélia, em Argel, em 70, em 72, foram amistosos. Inclusive já enfrentou um jogador chamado Slimani naquela época.
Então tem uma matéria bem legal. E puxando por esse gancho, eu estava conversando com o Carneiro aqui, excursões de futebol. Aquela época o Curitiba viajava muito, o Atlético também fazia excursões. Elas trazem muitas histórias. Não, o Atlético não. O Colorado fez excursões e o Curitiba. O Atlético fez depois, muito mais à frente, mas nesse oba-oba do João Avelange, que queria ser presidente da FIFA... Isso década de 70, né? Exatamente. 74 ele assumiu a FIFA. O Curitiba fez a sua primeira excursão, que foi a primeira boa excursão, em 1969. Essa eu diria que foi uma excursão bem feita, bem organizada, contra adversários de alto nível. E o Curitiba saiu-se relativamente bem. As demais, quando o Brasil tornou-se tricampeão e o João Avelange colocou na cabeça que queria ser presidente da FIFA, aí os empresários internacionais, os grandes grupos empresariais que queriam apoiar o João Avelange, evidentemente por interesses comerciais, aí começaram a organizar, porque o mundo queria conhecer o futebol brasileiro e não havia o televisionamento como modernamente existe. Não passava jogo. Então, eles queriam ver o Pelé, por exemplo. Então, a seleção brasileira tinha que excursionar. Eu mesmo fiz mais de 10 excursões da seleção brasileira. O Mafuz, inclusive, me acompanhou em algumas vezes. Então, como é que acontece? O pessoal queria ver. Lembra como é que era a seleção brasileira? Em Londres, Paris, Roma. O povo ia na frente do hotel, queria ver. Saía o Perivaldo da vida na janela e fazia assim. E os ingleses... Então, era um espetáculo. Muito bem. Isso mudou, evidentemente. Aí o Curitiba se beneficiou disso e fez essas excursões, que eram boas. Eu não me lembro, não me recordo, que eu não acompanhei, porque eu não vivia só de rádio, né? Eu sempre tive outras funções, outras atividades paralelas na minha vida. Então não podia me ausentar um mês, assim, de repente. E daí, o que aconteceu? O Curitiba fez ótimas excursões. Até tem uma muito boa em Paris, nessa primeira, em 1969, que o diretor de futebol do Curitiba era o empresário Munir Khaluf, professor de educação física, tentou ser técnico de futebol no Japão, etc. E comentarista de rádio e televisão. E o Munir Khaluf, a família dele tinha uma loja em Curitiba, na Rua 15, chamada Louvre, o rei das sedas. E para muitos dizia imperador dos preços. Mas era o Louvre, o rei das sedas. E daí o Munir foi comandando lá a delegação junto com o presidente Evangelino Neves. E foram conhecer Paris. No ônibus da excursão, o guia turístico começou. Aqui o Rio Sena, né? Aqui a Catedral de Notre Dame. Só faltou dizer onde mora um corcunda do mesmo nome. Mas daí, quando passou no Museu do Louvre, ele disse, aqui é o Louvre. Aí o Nicão de Santa Felicidade, o zagueiro, mas o seu Munir tem filial aqui em Paris? Aí veio aquela vozinha do ratinho e disse, não... o seu Munir não, mas lá na Notre Dame mora o Antony Quinn, que é o corcunda de Notre Dame do cinema. Mafuz, tem alguma história lembrando viagens? Essa aí eu não. Eu estava iniciando minha carreira aí e eles nem deixavam eu ouvir jogo do Curitiba, né? Estava iniciando. Ele jogava na asa do avião. A asa ia cair igual essa que caiu ontem lá na Rússia. O Carneiro tinha muitas atividades na época. Uma delas era garoto propaganda do Frischmans ou Amigão. O concorrente dele era o Wilson Ribeiro de Andrade, que foi presidente do Curitiba, do Magazin Avenida. Eles também eram garotos propaganda? Os dois. Mas o Wilson era bonito, né? Eu era o garoto propaganda porque eu era locutor. E eu tinha que pagar as contas, né? Como é que faz? Eu tinha que fazer faculdade. Né? Tem que se virar. Eu tinha 4, 5 empregos. Não tinha moleza. Então, vamos aproveitar, Carneiro. Já que você era garoto propaganda, deixa aí o pedido para quem está nos assistindo se inscrever no canal do 12 Esportes no YouTube, curtir os nossos conteúdos. Vai lá, faça as honras. Não, você foi bem. Você é, aliás, que garotão propaganda que você daria, viu? Não, faça aí, Carneiro. Faça isso, o que você falou. Eu vou repetir as suas palavras. Nós precisamos de apoio, evidentemente, nós precisamos de divulgação, que seja principalmente esse debate que nós fazemos com muito carinho, muito respeito ao nosso telespectador, ouvinte, mas tem que participar, né? A ideia é essa, a participação, a integração, para que nós tenhamos uma amplitude exatamente nesse projeto. Mafuz,
Quer fazer também Não. garoto propaganda? Basta o assim, Carneiro. Basta o Carneiro. O Carneiro é meu ídolo, é referência de tudo. Perfeito. Augusto Mafuz, então semana que vem, promessa é dívida, você estará aqui. Estou aí, estou de volta. Cristal Podcast com a gente. Estou de volta. Isso? Semana que vem estou de volta. O pessoal que trabalha aqui está ansioso para conhecê-lo. Quem não conheceu Augusto Mafuz ainda. Carneiro... Eles não sabem o que estão perdendo. Queria agradecer o Carneiro Mafuz, então, por mais uma participação, mais um programa aqui. É muito bom poder conversar com os amigos. E reforço aí para quem está nos assistindo, curta aí a página do 12 no YouTube, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar em mais gente. Então é isso, até a próxima semana, pessoal. Valeu, um abraço.